Energia feminina não é sobre fraqueza. Eu sinto muito, muito se o discurso de ser uma mulher fraca, submissa, que só quer servir as pessoas, te afetou de um jeito negativo. De verdade. Eu quero começar o vídeo desse jeito porque esse discurso também me afetou de forma negativa. Esse discurso também me deixou meio neurótica da cabeça. Também me fez eu me sentir culpada por coisas que nem sequer eu fiz, sabe? Como se a culpa de uma pessoa ter irresponsabilidade afetiva fosse minha e não da pessoa. Mas enfim, isso aqui é só um pano de uma pequena coisa que aconteceu na minha vida bem nessa época desse boom de energia feminina que foi em 2023, né, no inicinho do ano. Mas enfim, parecia a solução perfeita. Parecia maravilhoso você poder admitir a sua fraqueza como mulher, sobre você olhar e falar, poxa, talvez eu realmente precise de um homem e eu ter que admitir isso. Mas depois de um tempo você percebe que isso não é energia feminina. Depois de um tempo você percebe que esse é só mais um daqueles discursos que as pessoas fazem para facilitar o patriarcado e não te ajudar em nada. Onde tem homens falando sobre feminilidade, sobre energia feminina o tempo todo e você fica... isso aqui tá certo? E quando mulheres querem te vender a ideia de que você precisa ter um determinado comportamento e um determinado jeito, porque senão as pessoas não vão te aceitar do jeito que você é. E aí você olha pra sua autenticidade e você quer tirar ela fora, porque de repente a sua calça rasgada, o seu tênis e os esportes que você gosta não parecem femininos. Sabe, eu vi muito disso. E eu ficava, caramba, energia feminina definitivamente não é sobre isso. Eu tinha uma pequena clareza, mas demorou um tempo até eu sair desse casulo e falar, caramba, energia feminina é sobre força. É sobre você ser forte. É sobre você não ficar pensando em arrumar namorados e maridos e como que você pode se tornar mais feminina para salvar o seu relacionamento. Definitivamente não é isso, sabe? Energia feminina é sobre você ser autêntica. Independente do jeito que você é. Se você adora o seu tênis, a sua camisa de banda, se você é mais alternativa, se você tem, sei lá, qual o seu estilo aí que você gosta, entende? Energia feminina é sobre você ser autêntica, é sobre você olhar para os seus sentimentos e você aceitar eles. É sobre você escutar a sua intuição. Não adianta você estar usando um vestido rosa, florido, maravilhoso, que faz aquela estética da camponesa, sabe? Enfim, aquele laço na cabeça que parece muito infantil e meio problemático. E aí você acaba olhando para isso e você não escuta a sua intuição. Você não escuta aquilo que você tem de mais bonito dentro de você. Sabe, você não consegue agir. Você não consegue impor limites para as pessoas. Você não consegue levantar a sua voz quando você precisa levantar a sua voz. Porque quando você escolhe isso de você nunca falar alto, você procurar ser mais delicada, você procurar ser mais elegante, vamos dizer dessa forma... O que pode até ser bom pro seu desenvolvimento pessoal ser mais elegante. Talvez é legal pra você, sabe? Talvez te deixe mais com um amadurecimento. Mas a grande realidade é que se você não fizer isso, você não vai ficar menos feminina. Sabe? Tipo, não é esse tipo de coisa que torna uma mulher menos feminina ou tira a energia feminina dela. Porque olha só, se homens também não tiver o seu lado feminino, eles não vão sentir. Eles nunca vão saber quando vai ser a hora de acolher. Seja uma irmã, seja uma namorada. Então, por que esse ódio e essa capacidade tão grande de tentar reprimir uma energia feminina? Tentar impor tantas regras, sabe? Como eu disse, energia feminina
é você ser forte, é você também ser resiliente, sabe? É você literalmente pegar e falar, eu vou resolver esse problema aqui, eu vou domar esse problema. Eu vou domar com as mãos. Tem uma carta no tarô que é muito bonita, que é a força. Inclusive tá lá no meu e-book de arquétipos femininos do tarô. Mas é uma carta que ela praticamente olha assim e fala, você pode estar cheia de problemas, você vai domar os seus problemas. Não com correntes e não com espadas, você vai ter força, porque é uma carta de fogo. Fogo é considerado um elemento ativo, né, um elemento masculino. Mas enfim, você vai domar isso aí, você vai ter força, você vai ter essa resiliência, sabe? A mulher doma o leão ali naquela carta. É uma carta que eu acho muito bonita. Enfim, é aquela carta que quando você tem um problema, não é que você vai ser delicada, não é que você vai ser indiferente a um problema, mas você vai ter a força necessária para domar esse problema. Você vai ter a força necessária para você fazer aquilo que é preciso fazer, sabe? Então, quando a gente fala de energia feminina, claro que a gente também tem a coisa de receber, você saber receber favores. Mas se você não quiser isso, não fazer parte do seu ser, não resolve, não tenha isso. Eu sou o tipo de pessoa que quando ninguém me ajuda a resolver um problema, eu tenho que me virar nos 30 e fazer. Não tem como eu esperar a ajuda de todo mundo. Não tem como às vezes eu ser receptiva para a ajuda dos outros. O que eu vou fazer? Eu vou ir lá e vou resolver o meu problema. Eu vou tomar atitudes na minha vida, entendeu? Então, quando a pessoa fala, seja passiva, olhe pro problema e saiba resolver às vezes com delicadeza. A vida às vezes pede pra gente ser uma guerreira. A vida às vezes pede pra nós mulheres colocarmos uma espada, um escudo e lutarmos. Poxa, a gente precisa fazer isso, entendeu? A gente precisa ter esse tipo de iniciativa também. Eu fiz um vídeo um dia desses falando sobre usar a energia masculina, foi um Reels, enfim. E assim, é necessário a gente fazer isso pra gente ter foco na vida às vezes. Pegar e falar, tudo bem, não é que você vai tirar a sua energia feminina, que é a sua criatividade, que é a sua autenticidade, que é aquela coisa de você se conectar com a intuição, porque é importante, tá? Quando eu me desconectei muito da minha intuição e abracei muito a minha energia masculina, às vezes eu fico perdida. Eu chego num limbo onde eu tô perdida ali no meio, sabe? Porque eu foquei tanto em fazer, mas eu não entendi aquele movimento. Aí é que tá o ponto, a gente precisa entender o nosso movimento, sabe? Pra ter essa força, ter essa coisa assim, ser forte nesse nível. Então, você escuta a sua intuição, você olha o que você precisa, mas você fala, agora eu vou fazer, eu vou alcançar os meus objetivos. Que repara, homem, quando geralmente eles falam que nada vai abalar eles, nada vai mudar ali o jeito deles, eles conseguem. Eles realmente conseguem, sabe? E isso é maravilhoso. E isso é uma característica que um amigo meu me ensinou. E nem eu falei lá no vídeo. Um amigo meu olhou assim e falou, Anne, eu coloquei na minha cabeça que nada vai me abalar. Eu coloquei na minha cabeça que nada ia mudar os meus objetivos e tudo. E às vezes a gente precisa disso. A gente precisa dessa energia de que nada vai me abalar. Nada vai mudar o meu objetivo. Nada vai atrapalhar minha produtividade. Se eu tenho que fazer isso, isso e aquilo outro, eu vou fazer. Eu vou deixar um pouco meu sentimentalismo pro lado. Depois eu escuto um pouquinho a minha intuição ali, uma parte do dia. Faço o meu autocuidado. Vou fazer práticas que me deixam calma. Sabe, vou me conectar com a natureza, às vezes olhar o céu em algum momento. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas a gente precisa ter momentos onde a gente vai correr. A gente precisa ter momentos de olhar para a parte feia das coisas. Porque assim, também tem esse discurso, né, de só ver a beleza das coisas, ver a coisa bonita, ver o lado bonito da vida. Mas e quando a gente precisa ver o lado feio? E quando a gente precisa olhar e falar, olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá bacana. Isso aqui tá enjaulado lá no meu inconsciente, eu tenho que tirar essa jaula. Eu tenho que desprender isso. Isso também é uma coisa que já aconteceu comigo. Eu tenho que olhar e eu acho a parte minha que tava enjaulada e falar, caramba, eu vou sair disso aqui. Eu vou sair dessa prisão que eu tô tendo mental aqui.
Aí é quando a gente escuta a nossa intuição, quando a gente olha pro lado feio das coisas, sabe? Porque é possível, a gente tem que ver o lado feio das coisas, o lado feio das pessoas, a gente tem que ver isso, a gente tem que estar em constante alerta. Porque senão, a gente é uma presa fácil, senão a gente fica muito fácil na vida, entendeu? Se a gente ficar vendo só a beleza, só o lado bom, o lado positivo, cadê a nossa força? Não tem a força. Porque só ver as coisas boas, só ver a beleza, deixa a gente inerte. Faz com que a gente aceite bastante coisa. Sempre falo isso. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo. E às vezes a gente precisa olhar pro lado negativo das coisas. Olha, essa pessoa aqui não é tão legal. Esse emprego aqui não tá sendo tão bacana pra mim. Sabe? Para e dá uma olhada no lado feio das coisas também. Não seja uma pessoa que se cega da beleza de tudo, porque você vai acabar nunca saindo do lugar. Você vai acabar estagnada em um canto ali. Porque tudo sempre vai estar bom, tudo sempre vai estar belo. Cadê o lado feio das coisas? Cadê o lado que precisa de mudança? Cadê o lado que precisa de revisão? Não tem. Entende? Então, quando eu falo isso, é porque eu realmente quero o seu bem. É porque eu realmente estou aqui para te falar sobre força, sobre energia feminina de uma forma forte. De uma forma em que você vai escutar a sua intuição. De uma forma em que não vai ser fácil de alguém chegar e colocar suas presas em você muito facilmente. Deslumbrar muito fácil. Sabe? Porque aí é que tá. E aí eu me inspiro muito em mulheres que correm com os lobos do conto do Barba Azul, né? Que a irmã olhou pro Barba Azul e falou: ele não é tão ruim assim. E as outras irmãs tentando avisar ela, né? Tentando falar: olha, toma cuidado, alerta nisso aqui. E quantas vezes a gente não consegue ser essa irmã mais jovem, né? Se eu não me engano, era a caçula das irmãs. Quantas vezes a gente já não foi ela? Que foi ludibriada muito fácil. Ah, fulano é gentil. Fulano é legal. Ai, fulano é isso e aquilo outro. Quando, na verdade, fulano estava escondendo coisas da gente. Quando, na verdade, fulano não era tão legal assim. Ele só mascarava tudo. Até a gente passar por um certo limite. Às vezes ter uma conversa difícil com aquela pessoa. Às vezes mostrar uma vontade nossa. Algo que a gente queria. E aí a gente se depara com aquela parte feia. A parte que a gente deveria ter escutado as nossas intuições e caído fora. Então veja a parte feia também das coisas. Seja uma mulher que você olha para sua energia feminina é intuição. Intuição pura. Sabe? Intuição mesmo. Olha para sua intuição e analisa. Analisa de um jeito legal as coisas. Sabe? Energia feminina não tem a ver com usar rosa, com usar laço, com você querer assar bolo às 3 horas da tarde, você querer ser uma trade wife, sabe? Energia feminina não tem nada a ver com isso. Ah, eu me sinto pouco feminina porque eu não quero ter filhos. Eu me sinto pouco feminina porque agora eu não quero ter um relacionamento ou eu não quero estar com alguém. Não se sinta. Não se sinta. Entende? Porque quando a gente olha pra isso e a gente atribui isso a ser mulher, nós estamos sendo o imperador mesmo. Sabe? A gente tá olhando pra várias regras que é tudo que o patriarcado quer que uma mulher faça. Entende? E aí a gente se prende, a gente acaba se entrando em um sistema em que ele não vai ajudar a gente, em que ele não vai ser legal com a gente. Nossa, você tá gritando, logo você que estuda sobre energia feminina? Entende? Nossa, você tá sendo muito masculina, você tá querendo ser mais homem que eu aqui porque você tá impondo uma vontade sua, você tá impondo às vezes alguma coisa que tá te incomodando? Não é legal. Isso não é energia feminina. Isso não é energia feminina no sentido que eu tô falando de que você precisa ser forte. Energia feminina é sobre força. Então para de achar que energia feminina é sobre ser fraca, sobre aceitar tudo. Sobre você estar literalmente tão receptiva a ponto que você não consegue filtrar nada. Entendeu? Ou que você tem que mudar o seu vestuário, você tem que mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, os seus ideais amorosos,
sabe? Para de achar que energia feminina é isso. Energia feminina é sobre força. É sobre você ter os seus valores e você manter os seus valores. Você não deixar qualquer pessoa chegar, tirar os seus valores. Você não se deixar ludibriar por qualquer conversinha. Você ser forte, sabe? Porque como eu disse, tem vezes na vida que a gente tem que colocar uma espada aqui, um escudo aqui e ir lutar. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue nada. A gente não consegue as coisas. A gente precisa ter um equilíbrio entre o fazer e o sentir, entre o feminino e o masculino. Entendeu? Então não acho que você ser 100% feminina, essa feminilidade que as pessoas estão tentando te vender que é tóxica, vai te ajudar. Porque às vezes você tá perdendo muita coisa quando você não olha o seu lado masculino. E quando você definitivamente escolhe não lutar. Escolhe não olhar para as coisas feias, sabe? Escolhe às vezes não usar seu lado masculino para você conseguir aquilo que você quer conseguir, que você merece, sabe? Porque às vezes a gente tem que ultrapassar limites. A gente tem que fazer coisas até a gente ficar exausta. A vida é assim. A vida não é um morango, sabe? Mas é isso. É um comentário bem difícil sobre energia feminina. Não sei se você já escutou sobre isso por aqui, mas cá estou eu pra te dar um choque de realidade. Eu falar que energia feminina é força. Você escutar a sua intuição. Você domar um leão. Você domar as coisas ali que estão ao seu redor. Você saber fazer isso. O seu lado selvagem, às vezes, sem reprimir. Você não tá se reprimindo. Você tá sabendo ter a sua resiliência. Você tá olhando as partes feias da vida. Você sabe contornar as coisas de um jeito bom pra você, mas sem mudar a sua essência e a sua autenticidade, porque isso é a coisa mais importante. Você tem que ser você no final do dia. Não adianta você mudar para querer conquistar alguém, você mudar pra você querer que alguém te ame, sabe? E às vezes é uma pessoa que não vale a pena, às vezes é uma coisa que não vale a pena, porque você muda tanto no final do dia que você se perde. E você, queridíssima, minha diva, minha divindade, você tem que voltar pra você no final do dia. Essa é a grande realidade. Então olha pra sua energia e ao invés de achar que você tem que ser fraca, aprende que você tem que ser forte. Que ela vai te dar força. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E é isso.